Muito bom dia, irmãos. Muito bem. Hoje nós começamos aí a olhar um novo horizonte, temos alguns assuntos importantes. Como eu havia adiantado na semana passada, a gente deve apresentar um projeto para a igreja para alguns anos de trabalho. A gente não confia em projeto nenhum, meu irmão, a gente só quer fazer o melhor possível com as condições que Deus nos deu, né? Então a gente não pensa que agora a igreja vai para frente porque a gente tem um projeto. Não, a gente não é essa a pretensão, né? Mas a ideia é justamente dar condições para que a igreja se desenvolva em cada uma das suas áreas de responsabilidade. Então, a gente começa hoje esse tema num todo falando sobre dons espirituais. A gente vai começar por aqui para situar você na doutrina bíblica a respeito de dons espirituais. A gente não vai, obviamente, desfechar esse assunto hoje. Isso aqui é uma introdução de um assunto a ser desenvolvido pelo menos neste e mais 3 domingos. E em seguida, a ideia é apresentar o projeto para que você, conhecendo os seus dons, você entenda onde você se encaixa nesse trabalho, né? Onde você tem uma parcela de responsabilidade dentro desse trabalho. Então, esse é um dos assuntos bastante simples, a gente ouve falar o tempo todo, dons espirituais, exercite os seus dons, e no final das contas ninguém sabe o que é isso, ninguém faz bem esse trabalho, a maioria das pessoas não conhecem os seus dons, e a igreja brasileira num todo, ela simplesmente entregou a alguns líderes a responsabilidade de exercitar dons. A gente abandonou o exercício dos dons e dos talentos. Uma das lutas da reforma protestante foi defender o sacerdócio universal dos crentes. Esse é um dos grandes tópicos desenvolvido pela reforma protestante. Se você se lembrar, um dos desvios doutrinários na história da igreja romana é a separação entre o clero e a igreja, entre aqueles que são sacerdotes, os que são representantes diante de Deus, e entre a igreja. Efeitos disso eram, por exemplo, o culto ou a missa ser conduzida em latim, porque não interessa que as pessoas ouçam, não interessa que as pessoas entendam, interessa que o clero entenda, porque o clero, os líderes, eles representam a igreja diante de Deus. Então, se os líderes estão se comunicando com Deus, é o suficiente. A igreja não precisa entender. A Bíblia não era entregue. Você nunca teria uma Bíblia nas mãos antes da Reforma Protestante, porque no decorrer da história da igreja, a Bíblia preservada em línguas como o latim ou até as línguas originais, grego e hebraico, a defesa era que a tradução era, por um lado, desnecessária, porque importa que os líderes saibam e você não tem a obrigação de saber, e além de ser considerada desnecessária, ela passou a ser considerada proibida, a tradução, para que ninguém fizesse uma tradução ruim e assim não corrompesse o texto. Então, assim, fica tranquilo, o seu líder está fazendo algo por você diante de Deus. E a reforma protestante vai quebrar com esse princípio, porque a perspectiva é que nós temos um sacerdócio estabelecido no Antigo Testamento, Deus estabeleceu mediadores como parte da sua revelação de salvação. No Antigo Testamento você tem um sistema sacrificial e sacerdotes que são figuras que vão apontar para Cristo. Então é necessário lá no Antigo Testamento que animais fossem sacrificados, porque a morte gera pecado e o animal inocente vai morrer no lugar do pecador. Por isso as pessoas vão ao templo e entregam ofertas. Eu sou o culpado, eu mereço morrer, para que eu não morra, então esse animal que eu estou ofertando vai ser o substituto do meu pecado na condição de morte. Os sacerdotes, a tribo de Levi, os levitas, de fato, descendentes de Levi, eles são responsabilizados por Deus para essa tarefa e eles então vão ser esses mediadores. Eles é que vão receber as ofertas e administrá-las diante de Deus.
Eles é que vão a comparecer diante de Deus, na presença do Senhor, e no específico ponto do Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entraria no lugar onde está a Arca da Aliança, a presença máxima, ou símbolo máximo da presença de Deus, a Arca da Aliança contendo o bordão florescido, contendo o maná, contendo as tábuas da lei, e ali ele estaria diante da presença de Deus, diante da face de Deus, e ele representaria todo o povo como um mediador. Essa é a cena do Antigo Testamento. Quando nós conhecemos a Cristo, nós entendemos que os sacrifícios se cumprem em Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As nossas ofertas agora elas não são mais necessárias, porque Jesus cumpriu plenamente o sistema sacrificial. Ele morreu de uma vez por todas. Não é necessário mais novos animais serem ofertados, porque eles só aguardavam o pleno cumprimento de Cristo, e agora a vida do Senhor Jesus é entregue de uma vez por todas. Ofertas não são necessárias, porque elas se cumprem em Cristo. Mediadores não são necessários, porque agora Cristo é não só a oferta, como ele é também o mediador. Ele, na cruz do Calvário, ele está dizendo: Pai, em tua alma eu entrego, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O Senhor Jesus está ofertando a sua vida. O livro de Hebreus vai dizer que nós temos, ou tivemos, muitos sacerdotes e sumos sacerdotes, pecadores como nós, mas agora Jesus é o sumo sacerdote final, ele é o sumo sacerdote completo. Aqueles outros sacerdotes precisavam primeiro purificar seus próprios pecados para depois fazer purificação do povo. Jesus é um sacerdote sem pecado, ele vai cumprir isso. A perspectiva da reforma protestante é que em Cristo toda a obra de mediação está agora resumida. Nós temos agora um mediador, nós temos uma oferta que já foi feita finalmente. Então, Jesus passa a ser a porta aberta de acesso de todos os crentes a Deus. Todos os discípulos, todos os salvos em Cristo, eles têm agora o livre acesso ao Senhor. Você vai se lembrar da cena da crucificação, quando Jesus morre, o templo sofre um terremoto e o véu se rompe de cima a baixo. O Santo dos Santos, que era separado, ele é agora visivelmente rasgado por Deus de cima para baixo. Deus está fazendo essa obra. E agora o acesso ao que seria restrito à presença de Deus, agora é acesso a todos. Então agora já não há mais diferença entre sacerdotes que comparecem diante de Deus e ofertantes que entregam as suas ofertas e o seu culto a Deus. Estes mediadores humanos não existem. Agora todos os homens comparecem diante de Deus. O sacerdócio agora é o sacerdócio universal. Todos os salvos, cada um dos salvos, oferece os seus sacrifícios de louvor, de adoração, de culto, diretamente a Deus, por meio de Cristo. Há um só mediador entre Deus e os homens. Então, nós estamos neste contexto. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos servos. Você deve se lembrar que domingo a gente repetidamente fala no início do culto. Agora a igreja vai prestar culto. Você individualmente e você como peça deste todo, você deve prestar seu culto a Deus. O conjunto não louva a Deus. Os músicos não louvam a Deus simplesmente. Eles conduzem a igreja e você louva a Deus. Esse é o sacerdócio universal dos crentes. Então a pergunta é: quem é que serve a Deus? Quem é que usa dons espirituais para servir a Deus? A resposta é: todos nós. Todos nós. E aí talvez esse seja o momento que você precise responder algumas perguntas. Aí eu vou fazer o Paulo andar um pouco agora, né? O que são, então, dons espirituais? Se Deus os deu a você, para que você, como um sacerdote, como todos somos, você sirva a Deus, você exercite as suas atribuições, como você descreveria o que são dons espirituais?
Lembra que eu comecei falando que esse assunto é muito simples, ele é muito batido, todo mundo sabe que a gente não pode enterrar o dom. Não enterre o seu dom, Deus vai te cobrar. É verdade. Então, qualquer porta de igreja, de qualquer doutrina nesse nosso país, sabe que a gente tem que exercitar os nossos dons. A minha pergunta para você é: o que são dons espirituais? E aí? A Evelyn vai começar lá. Vamos pôr o relógio para contar passos aqui no Paulo. Vou começar, mas eu vou estender a dúvida. Tá bom? Eu não sei se eu vou responder, vou pensar se eu respondo. Eu já ouvi falar que são diferentes de talentos. Mas eu entendo que as duas coisas se misturam, dons e talentos. Sim. Então, eu entendo, gostaria de saber se está certo, se a gente pode falar que são aptidões que cada um tem e coloca em serviço ao reino de Deus. São aptidões que cada um tem e coloca a serviço do reino de Deus. Posso pensar em dons espirituais assim? O que a maioria acha? Hoje é democrático, só hoje. Concordo. O Evandro disse assim, isso é talento. Mas, não sei, vamos pensar. Vou devolver a pergunta para a Evelyn. A Lady Gaga canta bem? Não, responda estritamente assim, ó. A Lady Gaga tem uma boa capacidade vocal? Isso é um dom espiritual? Não. Talento natural. Agora, a Evelyn cercou a fala dela dizendo, a serviço do reino de Deus. Delimita um pouco mais. Né? Eu acho que não define ainda a diferença entre dons e talentos, e a gente não vai falar hoje ainda sobre dons e talentos, mas define um pouco mais. Deixa eu só ir pela ordem aqui, a Nathalie pediu a palavra ali antes um pouquinho. Tinha mais alguém aqui que tinha levantado a mão? A Tânia. Posso dar um exemplo? Pode. Dons de misericórdia, por exemplo. Uma pessoa aqui que tem um dom de misericórdia excelente é a Maria Helena. E dá para ver esse exercício porque ela é uma pessoa que ela vai além. Então, assim, ela intervém, ela, mesmo não tendo um relacionamento íntimo com alguém, ela vai, ela conversa, ela entende a necessidade. É uma pessoa que realmente ora por você. Então, isso seria um dom espiritual. Eu acho que são coisas que envolvem o espiritual mesmo, né? A questão do como que eu posso dizer? Que vai além do só servir, além do só fazer. É um crescimento que envolve a alma, que envolve uma coisa a mais. Tá. Deixa eu comentar o que a Nathalie está dizendo. Qual de vocês conhece o John Leitão, do Instagram? Conhece o John Leitão? Ele é um influencer digital, ele é um influencer do Eu Te Amo. Ele para as pessoas na rua e fala assim, eu te amo. E aí ele para a pessoa na rua e fala assim, estava procurando alguém para ajudar hoje, uma pessoa que tivesse com uma bolsa preta, uma blusa preta, um óculos, tivesse olhos verdes, você sabe quem eu poderia ajudar? Aí a pessoa fala, eu. Ah, então toma aqui, R$1.000. Ele faz isso, ele ajuda as pessoas. Ele ajuda as pessoas. Isso é dom espiritual de misericórdia? Entende como que... Eu entendo o que a Nathalie está dizendo. A gente olha um irmão na igreja que ele se abstém do seu próprio conforto para dar um passo a mais em função do outro. Ele se compadece de uma forma maior, tem uma sensibilidade maior para o sofrimento do outro. Beleza, eu consigo perceber alguma perspectiva de dom espiritual. Agora, o que faz com que a Maria Helena seja diferente do cara do Instagram que distribui dinheiro? Não sei, a gente tem 4 aulas para descobrir. Né? Deixa eu só seguir a ordem aqui, a Tânia vai falar e a Carla em seguida. Eu entendo que dom espiritual, pelo que eu já me falaram, né? Já estudei um pouquinho sobre isso. O dom espiritual vem para o povo de Deus. O povo do mundo não tem o dom espiritual. E talento, a humanidade toda tem. É isso? Você que está respondendo a pergunta. Eu me lembro do reverendo Jair, né? A gente tinha um professor de grego, e ele perguntava para a gente respondia,
em tom de dúvida, reverendo, isso seria o participo perfeito do auristo? Aí ele dizia assim, mas eu perguntei primeiro. Eu perguntei primeiro. Você acha que só os crentes têm dons espirituais? Só os salvos? Sim. Opa, temos uma distinção aqui. Por que só os salvos têm dons espirituais? Porque eles são dons espirituais. E aqueles que não estão em Cristo estão mortos espiritualmente. E esses dons, então, eles não são naturais. Nós não nascemos com esses dons. Nós podemos nascer com talentos, com facilidades e aptidões naturais. Mas dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo. E quando nós passamos a ter o Espírito Santo habitando em nós e nos capacitando? Qual o momento que isso acontece? Na conversão. Então, passamos a ter dons espirituais na conversão. Nossos talentos naturais podem favorecer o uso dos dons espirituais? Podem. Você tinha uma voz bonita antes, e agora que você recebeu o dom espiritual de evangelização, você vai usar a sua bela voz para cantar lá no centro, na praça, em Guarulhos, e evangelizar as pessoas através da música. Agora, você tinha uma voz de taquara antes, e agora você se converteu, e você recebeu uma voz gloriosa para cantar como os anjos. Entende como são talentos naturais e são diferentes de dons espirituais? Então a gente tem uma delineação importante aqui. Dons espirituais são concedidos por Deus aos salvos. São dons que vêm pela ação do Espírito. E a palavra dom, por natureza, significa presente. Você ganha um dom. Você não pode produzi-lo. Ele é dado por Deus livremente. Então, olha a importância disso para o que a gente vai começar a falar. Todos os salvos têm necessariamente algum dom espiritual. Todos os salvos têm condições de servir a igreja. Percebe o problema do sacerdócio universal? Por que há uma quantidade enorme de pessoas que não serve, que não usa seus dons? Porque há, ou não são convertidos, ou são negligentes. Uma das duas coisas. Entende como a gente tem que andar em dons espirituais? A Carla vai falar e eu vou terminar na Gláucia aqui. Vou pensar se você fala, Vinícius. Você levantou a mão? Não, eu não quero, obrigado. Eu já não queria antes, eu ia te conceder graça. Vai lá, Carla. Eu ia falar o que você explicou aí, porque o reverendo Itamar já trouxe, né? Trouxe. Na pandemia nós estudamos dons espirituais. Ele deixou bem claro que dom é presente, é dado por Deus. Sim. Tem o dom de servir, de ensinar, de hospitalidade. E o talento você pode até aprimorar. A pessoa que não sabe cantar, se ela for fazer uma aula de canto, ela aprimora. O dom, Deus que te deu. E aí você vai exercer e tem que entender. E Deus deu diferentes dons, Ele não deu só o de ensinar. Só a gente fica aqui uma igreja que só ensina e ninguém faz outra coisa. Então, o dom é um presente. Era isso que eu ia falar. E você foi falando, poxa, foi falando tudo que eu ia falar. Desculpa. Não foi minha intenção. Era isso, Gláucia? Então, beleza, ótimo, porque a gente está caminhando aqui na mesma direção. Os nossos pensamentos eles estão concordantes aqui a respeito dos dons espirituais. Agora vamos fazer uma enquete aqui na igreja? Fazer uma enquete aqui na igreja? Quais de vocês têm certeza absoluta de quais são os seus dons espirituais? Quais têm certeza absoluta? Quais têm uma ideia? Acho que é nessa área. Quais não têm nenhuma ideia? Pastor, acho que eu não tenho dons. Não faço a menor ideia dos meus dons espirituais. Entende como esse assunto é difícil, muitas vezes? Então, se nós estamos pensando em pessoas salvas que receberam dons do Senhor, todos temos. Talvez a perspectiva de que eu não tenho dom seja, eu não conheço os meus dons. Eu não trabalhei sobre os meus dons, eu preciso entendê-los. Eu preciso saber como eles funcionam, como eu posso servir a Deus com as minhas habilidades espirituais concedidas por Deus e, por que não, também com as minhas capacidades naturais. Deus me dotou de talentos naturais, facilidades que são próprias do meu corpo físico, das minhas aptidões, e eu posso usá-las para a glória
de Deus. Então, talentos naturais, eles podem ser usados em diversos dons espirituais, né? Vou voltar lá no canto, né? Vou voltar lá no canto. A pessoa que canta bem, talvez ela possa ter dom de ensino. E ela vai compor, composição talvez seja uma outra esfera já, né? Mas essa pessoa vai gravar para nós um CD de músicas no catecismo menor. Para quê? Qual a finalidade? Ensino das crianças. É um talento natural a serviço de uma área, né? A nossa irmã Marli trabalha com a capelania no hospital, e música na capelania é instrumento de evangelização e também de misericórdia. Quantas vezes consola os que estão lá sofrendo, os que estão lá passando necessidades, através de um talento, que então fica a serviço de um dom espiritual. Vai lá, Evandro. Eu recorri ao irmão GPT, mas até ele está confuso aqui. Eu coloquei o prompt tipo, na visão reformada. Bem, resumidamente, o natural nasce com a pessoa e ela pode se desenvolver. O dom espiritual, ele é concedido por Deus para o crescimento da igreja. Agora, eu não consigo definir muito bem porque, para mim, algumas coisas são claras. Dom de misericórdia, isso está muito claro. Então, algumas irmãs aqui, a gente vê nitidamente isso sendo. O dom do ensino, aí já começa a me trazer dúvida, porque muitas vezes é uma capacidade natural, mas que Deus... Uma coisa eu vim aqui falar, como um robô, e outra coisa eu tenho o dom espiritual de atrair a atenção das pessoas, Deus me usar e transformar a vida dessas pessoas, sendo um instrumento. Então, fico meio em cima do muro, o que é talento efetivamente, e quando esse talento, Deus vem e coloca um tempero a mais e isso aqui é um dom. Porque em dom de ensino você pode ensinar várias coisas em qualquer lugar. Agora, o talento, agora, quando tem um dom, aí é algo a mais, é uma preparação espiritual para que traga uma palavra de acordo com aquilo que está realmente na Bíblia e que isso toque os corações, não por meio de você, mas por meio do Espírito Santo. Então, fica para mim aqui um meio onde estou pisando e como definir esses dons, entendeu? Tem mais de uma. Mais de uma. Irmãos, eu não me preocuparia tanto em traçar essa linha que às vezes fica tênue entre talento natural e dom espiritual. Eu não me preocuparia. Por que eu não me preocuparia? Porque a Escritura descreve os dons espirituais. E se nós os temos, nós os exercitamos, independente dos talentos naturais. Então, deixa eu usar um exemplo disso. O reverendo Canelhas, não sei quantos aqui conheceram, o reverendo Canelhas é um pastor bem antigo, ele já é falecido. Faleceu em 2020. 2020 ele faleceu. O reverendo Canelhas era um homem gago. Ele era gago. Totalmente gago, muito gago. É que eu tá no YouTube, senão vão me acusar de... Mas o reverendo Canelhas sempre nos chamava de filho. E na aula, a gente estava acostumado a assistir 1h20 de aula de um professor gago. Fifi Filho. O apelido dele no seminário era reverendo Fifi Filho. E ele era amado, isso nunca foi um fardo para ele, isso nunca foi um peso. E sabe, duvido que você adivinha qual era a matéria da qual ele era mestre. E ele corrigia todos. Professor Gago. Não, grego está fácil. Você precisa de gramática para estudar grego. Grego é fácil. Qual professor, qual área você acha que esse cara era especialista? Ocupava a cátedra do seminário. Oratória. Ele era professor de homilética. Ele corrigia os nossos sermões de prova. Você sobe no púlpito, prega um sermão e um professor gago está dizendo que você não pregou bem. Com plena autoridade. Então, alguém poderia dizer, esse cara não tem talento natural. Ele naturalmente tem uma limitação física que impede que ele fale com a fluidez que outras pessoas falam.
mas quando o reverendo Canelha subia no púlpito, não haveria quem dissesse que ele não tem dom espiritual para pregação e ensino. Entende? Por que eu estou falando dessa linha entre dons naturais, talentos naturais e dons espirituais? E às vezes a gente pode ficar tão apegado a isso que a gente tem que pensar assim, ó, quem é professor lá, quem dá aula para crianças no estado, espiritualmente tem que fazer o quê? Dar aula. Tá, mas e se essa pessoa tem dom de exortação e o lugar dela é no aconselhamento bíblico? Entende? Então, não necessariamente os dons e talentos se correspondem, mas eles podem ser úteis. Os talentos naturais vão servir aos dons espirituais, tá bom? O Evandro... Vai lá, Rogério. Não existe uma definição Sim. sobre dons e talentos. Sim. E aí eu quero colocar, biblicamente, para a gente partir da Escritura. Se a gente for em Efésios 2:8, lá diz que pelo ouvir a fé vem pelo dom, e isso é dom de Deus. Sim. Certo? Então, se a Escritura nos diz que a fé é dom, aí a gente faz um paralelo com Tiago. Tiago diz assim, me mostra a sua fé sem obras, aquele versículo que ele fala Sim. da fé sem obras. Só que as obras são talentos, não é dom. Nem sempre. Porque eu quero colocar, para você entender qual é a minha colocação. Quando você fala assim, misericórdia, em nenhum lugar da Bíblia fala dom de misericórdia. Só que ela fala de obras. A misericórdia é uma obra, é um fruto do Espírito, talvez. Então, todas as obras que a gente faça, ela não é um dom, mas ela é um fruto do dom que eu recebi de Deus. Se eu pego Efésios e coloco em comparação com Tiago, ele me leva nesse caminho de pensamento. Entendeu? Tá. Então, será que talento tem a ver com dom? Talento todo mundo tem. Todo mundo sabe, eu posso ser bom em oratória, eu posso ser bom músico, eu posso Salvos ser bom... ou não salvos? Salvos ou não salvos. Talento todo mundo tem. Sim. Agora, como eu vou usar essas minhas obras, depende do dom que eu recebi de Deus, que é a fé. Então, se eu pego essa característica da Bíblia que a Escritura nos diz, isso pode estar nos definindo o que é dons e o que são talentos. Talvez para a gente pensar, para a gente poder, a partir disso aí, analisar a partir daí. Tá. Quando a gente está falando sobre boas obras, é um novo elemento dentro do assunto aqui, né? E o que é importante definir sobre boas obras? A Escritura diz que elas são aquelas que feitas em Deus. A nossa definição de boas obras não é a definição comum de que boas obras é dar alimento ao necessitado ou qualquer assunto assim. Boas obras são, como o Rogério falou, frutos da salvação. Por isso Tiago está dizendo, você tem fé? Sim. Quais são as suas obras, quais são as suas ações que testemunham que há fé no seu coração? Então, se há fé, o desdobramento natural da fé é você agir de forma coerente com a sua fé e produzir frutos, e produzir boas obras, que são compatíveis com a fé cristã. Então, nessa perspectiva, de fato, os seus dons espirituais, as suas capacidades dotadas por Deus, elas vão expor que há, de fato, uma verdadeira fé no seu coração. Os seus dons espirituais em exercício vão ser um testemunho da sua conversão. Qual é o risco de nós nos confundirmos nisso? O risco é enxergarmos talentos naturais em pessoas não convertidas e nós equivocadamente considerarmos isso boas obras. Então, a área social é um desses exemplos. Nem toda obra social é algo que se faz para a glória do Senhor. Então, aquilo pode ter aparência de piedade, mas não necessariamente procede de um coração salvo. Então, eu não posso dizer que isso é dom espiritual. Tá bom? Então, a gente vai andar nessa linha tênue. Tem outros 2 irmãos aqui pedindo a palavra e eu vou conduzir a aula em seguida, tá bom? Senão a gente vai aqui já metade da aula aqui. Vai lá, querido. Depois o Ricardo fala e a gente desfecha. Não, você fala e depois o Ricardo. Perdão. O Ricardo fala e depois o Ricardo fala. É isso. Tá. O que eu entendo é que o problema maior do dom é que a gente confunde porque muitas vezes a gente quer usar algo que nós somos bons e transformar aquilo num dom.
E os maiores exemplos na Bíblia que a gente tem são pessoas que elas acabaram ocupando cargos que inicialmente elas nem queriam. Então, Davi ele não tinha tamanho, qualquer um que olhasse para ele jamais falaria que ele teria aptidão lá para ser rei. Sim. Moisés lá era gago, inicialmente ele não gostaria de ser o líder do povo. Então, Deus dá o dom para as pessoas ocuparem cargos que necessitam. Então, hoje na igreja, as pessoas acabam recebendo dons, por quê? Porque existem necessidades da igreja e Deus dá o dom para isso. Então, todo dom, o objetivo final é glorificar Deus. Eu acho que é isso que separa por que uma pessoa do mundo não vai receber. Porque o objetivo do dom é glorificar a Deus e seguir o trabalho da igreja. É isso que torna... Então, se algo é bom, a pessoa faz bem, mas aquilo não está sendo feito para a obra de Deus, não está sendo feito para glorificar Deus, na minha opinião, é isso que vai distinguir, então a pessoa simplesmente é boa nisso, isso não foi dado como um dom. E é isso que normalmente dificulta. Poxa, eu sou bom, às vezes, em trabalhos manuais, eu sou bom nisso, mas isso é um dom? Olha, você exerce isso bem no seu trabalho na igreja, então provavelmente isso é só um talento. E aí tem uma maneira de descobrir se isso é um dom ou não olha, você percebeu se isso é algo que tem feito falta no trabalho e você acabou recebendo isso como um dom para tampar um buraco na igreja? Eu enxergo que essa seria uma definição, mas é muito difícil, porque às vezes na igreja você olha e fala, eu não sei o que está faltando aqui, então eu sou bom nisso, eu vou fazer aquilo que eu acho que eu sou bom. Sim. E às vezes a gente acaba não separando o que é dom do que é talento. Essa é a minha visão. Penso parecido, a gente vai falar sobre essa questão, né, do Antigo e do Novo Testamento ainda nessa aula, outros assuntos talvez nas próximas, mas de fato, e a gente tem que lembrar que dons espirituais partem de corações regenerados, necessariamente. Ímpios não glorificam a Deus, nem quando dão esmola, nem quando fazem trabalho voluntário a serviço de uma igreja evangélica. Isso não glorifica a Deus, porque parte de um coração que tem motivações que não são as corretas. Então, de fato, essas capacidades são exercidas em função do reino de Deus, mas elas têm que considerar também as motivações e a procedência de um coração regenerado. Por isso que a gente está pensando que dons espirituais são a partir do coração de pessoas que foram salvas e que receberam o Espírito Santo. Porque aí eu vou pensar em mais um engano possível dentro da sua fala, Ricardo. E isso aconteceu, vou citar um exemplo concreto. Quando o reverendo Ivan estava construindo a Esmirna, ele chamou um pedreiro e pediu para o cara fazer a conta de quanto ficaria a mão de obra para construir o templo. E o pedreiro falou assim, mas vocês são igreja aqui no bairro, quer saber, eu não vou cobrar de vocês não, eu vou construir de graça. Um talento sendo usado, vamos pensar aqui, para o reino de Deus, aí nós vamos dizer que esse cara está fazendo uma boa obra e isso é o exercício de um dom espiritual? Ele nunca foi convertido. Então, Deus, na sua graça, usa quem Ele quer, como Ele quer. Agora, esse coração pode estar fazendo isso por salvação. Estou procurando boas obras. Ele fala assim, poxa, eu sou um cara tão ruim, eu bato na minha esposa em casa, quer saber? Vou fazer uma obra de graça aqui para a igreja, para ver se eu dou uma compensada aqui nos meus atos. Entende? Então, isso não é necessariamente um dom espiritual. Pode ser. Agora, antes, o Ricardo vai falar aqui, eu vou tocar a aula, só para a gente pensar num ponto. Tudo isso aqui que a gente está falando de outros. Eu não vou falar sobre outros com você. Eu vou conduzir a aula para falar sobre como você está vivendo e fazendo isso. Então, talvez a nossa maior reflexão sobre talentos e dons não seja esse cara, será que o fulano está fazendo isso para a glória do Senhor? Será que é dom ou será que é talento? Não é essa a maior implicação desse assunto. Saber se o outro está fazendo algo para a glória de Deus ou não. Mas a implicação maior vai ser quais são os meus dons espirituais e quais são os meus talentos naturais e como eu estou gerindo isso. Entende? É aqui que a gente vai... Essa cachoeira, né, esse rio vai correr e ele vai desembocar nesse ponto. Tá bom? Vai lá, Ricardo. Eu peguei um versículo aqui, pastor, só para a gente tentar aumentar
né, da comparação de um dom, de um talento natural, né? Sim. Então, pegando aqui, ó, Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 13. Joia. É bem curtinho, ele diz assim, ó, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então, me parece que, além da comparação de um dom com um talento natural, existe algo mais elevado ainda, né? Que o dom, me parece que ele pode ser interpretado também como uma instrução, uma orientação e também um presente. E que, muitas vezes, me parece que ele também é um dom também, essa instrução estabelecida, inclusive, para nos proteger, muitas vezes, né? Então, por esse versículo aqui de Eclesiastes, me parece que o dom, além de ter essa comparação com um talento natural, ele tem um nível um pouquinho mais acima do que só um simples talento, ou habilidade, ou aptidão, né? Sim. Não sei se faz sentido isso. Eu acho que esse versículo específico, ele está usando o termo dom num sentido um pouco diferente do que a gente está tratando. Ele está dizendo, é dom de Deus, é presente de Deus, que você coma, beba e desfrute da vida. Ele está dizendo que isso é uma graça do Senhor, isso é um presente de Deus. E de fato. Se a gente voltar para o texto que o Rogério citou, capítulo 2, ali o texto é mais específico, quando ele está falando sobre dons espirituais, nesse sentido de capacidades dotadas por Deus. Por que o texto do capítulo 2 de Efésios é mais específico? Porque ele vai descrever quais são as capacidades conferidas por Deus. E ele vai dizer qual é a finalidade dessas capacidades, a edificação da igreja. Então, sim. Exercitar essas coisas, sim. Sim. A tua ideia está certa. Exercitar os dons é uma necessidade. É que o texto de Eclesiastes não tem esse contexto. O texto de Efésios tem esse contexto. Então, apesar do mesmo uso de palavra, dom aqui e dom ali, o sentido que essa palavra está sendo usada dentro do contexto é um pouco diferente. Mas a ideia de que, se eu tenho um dom, ele tem que ser exercitado, e isso testifica que eu tenho esse dom, isso realmente é uma confirmação. Um exemplo disso, um exemplo ruim. Tem um amigo, um colega de muitos anos, ele é filho de pastor, e um dia ele me encontrou, ele falou assim, rapaz, você está terminando o seminário, né? Você vai ser ordenado pastor, nossa, que bênção. Eu tenho o dom de pastor também, eu tenho um chamado pastoral. Eu falei, Rapaz, sabia não, nem desconfiava, hein? Ele falou, não é que Deus já me chamou e me vocacionou para o ministério há muitos anos, mas eu estou fugindo. Tá bom. Será? Será? Do que o Ricardo está falando. Eu tenho um dom espiritual de pastoreio, mas eu estou fugindo completamente disso há muito tempo. Vai ser. E se fosse engolido, eu acreditaria nele. É que a baleia não está nem aí com ele. Ele não é o Jonas da história dele. Não tem dom espiritual, coisa nenhuma ali, não. O cara está assim, perdido na vida, mas ele acha que em algum momento ele deveria ter ido para o ministério. Né? Flertou em algum momento. E assim, ele está há 20 anos sem exercitar o dom pastoral. Rapaz, ou você é melhor do que Jonas, você conseguiu fugir até da baleia, e Deus não conseguiu fazer você ainda ir para o ministério, ou então você... Na verdade, você nunca teve esse dom, entende? É uma possibilidade muito real de que esse cidadão, por exemplo, nunca tenha tido. Então, o exercício dos dons é um bom testemunho, é algo que testifica sobre a existência dos dons espirituais. Bem, discutimos bastante aqui sobre o que são os nossos dons espirituais, como a gente consegue delinear eles, e eu queria introduzir o assunto, e a gente nessa primeira aula pensar em linhas gerais, sobre como esse assunto tem sido vastamente problemático, não aqui nessa igreja local simplesmente, mas na igreja brasileira. Esse é um assunto abandonado, esse é um assunto mal entendido e muitas vezes já consolidado nesse mal entendimento. Ninguém está questionando isso aqui. Ninguém está parando para pensar
como realmente deveria lidar com os seus dons espirituais. E eu tenho algumas perspectivas para te apontar o erro no entendimento dos dons espirituais. Deixa eu começar a citá-las. A primeira delas, e uma bastante comum, o reducionismo dos dons espirituais. O que eu quero dizer com isso? Dom espiritual é pregar em praça pública, pregar no culto de domingo, tocar violão, cantar, dar aula para crianças. É isso aí. Então, se você não faz nenhuma dessas coisas, eu não sei se você tem dons espirituais. Entende esse reducionismo? Como que outros dons descritos na Bíblia não são considerados como dons espirituais. E fica tranquilo, porque o fim dessa jornada aqui é a gente descrever cada um dos dons citados pelos textos bíblicos. A gente não vai fazer isso hoje, mas a gente vai falar sobre cada um dos dons separadamente, como eles são perceptíveis. Mas a Escritura fala sobre dom de liberalidade. O que é dom de liberalidade? Dinheiro. Dom de liberalidade é alguém desapegado, completamente desapegado das suas finanças. Pessoas que têm o dom espiritual e entenderam a bem-aventurança de dar, ser melhor do que receber. Essas pessoas distribuem o que têm. A Bíblia chama isso de dom espiritual. A igreja brasileira chama isso de dom espiritual? A igreja considera isso como um dom espiritual? Porque ela reduziu os dons espirituais àqueles que são talvez mais perceptíveis. E esse é o problema. A gente, por medo de ser comparado com o neopentecostal, não fala de coisas que são bíblicas. Entende? E existem... Porque quando eu falo para você sobre alguém que deu um carro para a igreja, você acha que... Em que igreja você acha que isso aconteceu? Está vendo como é que o diabo está trabalhando no nosso coração? Você entende como é que isso, assim... Quantas igrejas nesse país foram construídas por irmãos que venderam carros? Olha, deixa eu te lembrar uma coisa. Qual é o lugar onde você vê uma narrativa clara de que, como resultado da saúde espiritual da igreja, as pessoas vendiam os seus bens e distribuíam entre os que precisavam? Onde isso aconteceu? Atos dos Apóstolos. Não foi na Universal. Entende? É que a gente parou de pensar sobre os dons espirituais e dons como o dom de liberalidade estão esquecidos. Nós não consideramos intercessão, oração como um dom espiritual. E a Bíblia diz que o é. Há pessoas que têm uma inclinação maior a orar. Isso quer dizer que só ora quem tem dom de intercessão? Não. Mas pessoas que têm dom de intercessão vão se aprofundar na oração como o exercício de uma capacidade dada por Deus, de uma forma que outras pessoas talvez não o façam. Então, pense sobre o problema de nós reduzirmos os dons, e talvez você considere que não tem ou não tenha certeza do uso dos seus dons, porque você está olhando esse quadro reduzido. Esse quadro criado pela cultura das nossas igrejas, e não um quadro criado definitivamente pela Escritura. Deixa eu te dar uma outra face do reducionismo dos dons. Quando a gente reduz dons a cargos, e eu acho que citei isso ali, a confusão entre ofícios, cargos e dons. Quando a gente está falando sobre dom espiritual, e alguém fala assim, ufa, ainda bem que eu sou tesoureiro da UPH. Eu tenho dom, pastor. Qual que é seu dom, irmão? Tesoureiro da UPH. É bíblico esse dom? Não, qual é seu dom espiritual? Aí o Guidinho lá, eu cuido da mesa, pastor. Eu não sei se cuidar da mesa é em si um dom espiritual. Pessoas que têm dom de serviço podem servir bem, sendo responsáveis, cumprindo uma escala e cuidando da mesa de som para que sempre haja transmissão? Beleza? O dom de serviço está sendo aplicado a uma responsabilidade, a um cargo. Agora, cargos concedem dons? Não concedem dons.
Meu irmão, isso aqui é um buraco negro na IPB. Isso aqui é um buraco negro na IPB. Deixa eu falar uma coisa para você. Aparece um jovem na igreja. Ele é muito crente, ele dá bom testemunho. Ele gosta de visitar os enfermos. Um dia você passou ali no calçadão de Guarulhos, você viu ele distribuindo folheto, evangelizando as pessoas na rua. E aí, numa certa ocasião, você foi num grupo dos lares, o Jorge estava doente, o Jorge da Silvinha estava doente, convidou ele para dirigir o estudo, ele dirigiu muito bem. Aí ele fez uma devocional boa, o pastor convidou ele para dar uma aula de EBD, ele deu uma aula de EBD. E de repente você fala assim, pastor, será que fulano não podia pregar um dia? Pode, vamos marcar um dia para ele pregar? O conselho aprovando, a gente permite que ele pregue um dia. Ele prega domingo no culto, e ele prega bem. A igreja quer fazer o quê com esse cara? Ele tem dons espirituais para ser, ele tem vocação para pastor? Será que nós não estamos olhando para um evangelista? Será que o dom dele não é de evangelismo? Entende? Alguém chega na igreja, é um cara gente boa, serve todo mundo, o cara camarada, todo mundo gosta dele e tal. E aí vai ter eleição na igreja, a gente indica ele para qual cargo? O cara que é gente boa, bate papo com todo mundo, sempre disposto. Você fala assim, pô, vamos arrumar um cargo para esse cara, ele é tão bonzinho. Para onde que a gente indica ele, Roseli? Sério? Irmãos, a prerrogativa bíblica para ser diácono é ser bonzinho e falar com todo mundo? Quais são os critérios bíblicos da diaconia? Quais são os dons espirituais que cabem na diaconia? Nós deveríamos pegar alguém com um dom de ensino e colocar na diaconia? Entende como cargos, como dons espirituais estão totalmente desvirtuados? Nossa, agora vão me crucificar. Não vocês, a turma do YouTube. Eu vou rodar em grupos de pastores no Brasil. Brincadeira. Sabe uma coisa que eu tenho dificuldade em lidar? Pastores que não pastoreiam igrejas. Eu sou pastor, que bênção, meu irmão. Você é pastor? Onde você pastoreia? Não, eu não estou pastoreando atualmente porque eu sou advogado. Entendi. Você já pastoreia? Já, eu fui pastor auxiliar de pré-adolescentes por 6 meses na igreja lá do reverendo fulanão lá, mas depois eu passei num concurso público e aí agora eu estou exercendo a minha vida aqui como advogado. Você pastoreia aqui os documentos lá do... Entende como a gente deveria pensar? Eu não estou dizendo que não é lícito que um pastor tenha uma ocupação e uma atividade fora do ministério pastoral, mas eu estou questionando o uso dos dons espirituais. Será que esse cara não é um advogado incrível? E porque ele tem uma excelente oratória como advogado, alguém precocemente ordenou ele pastor em algum lugar? E ele é um pastor meio frustrado, porque ele queria mesmo ser advogado. Às vezes o trabalho desse cara, sabe o que era? Presbiterato. Meu irmão, tem pastores que são maus pastores, mas teriam excelentes presbíteros. Excelentes presbíteros. Tem diáconos que seriam excelentes presbíteros, e tem presbíteros que seriam excelentes diáconos. Que pena que o seu Odilon não está aqui hoje. Pena que o seu Odilon não está aqui hoje. Alguém já ouviu o seu Odilon falando sobre as indicações dele para o presbiterato? Ninguém nunca ouviu sobre isso? Eu vou pedir para a Silvinha gravar um vídeo dele e mandar no grupo da igreja. Pergunta ao seu Odilon. Ele é hoje o membro mais antigo da nossa igreja. Ele é membro fundador dessa igreja. O seu Odilon diz... E você pode perguntar para ele domingo à noite. Você encontrar com ele, você fala, seu Odilon, vou indicar o senhor para presbítero. Ele vai falar, não, uai. Ele fala, uai, ele é mineiro igual eu. Ele fala assim, ao longo da vida da igreja, inúmeras vezes eu fui indicado para ser presbítero, mas Deus me chamou para ser diácono. A minha vocação é da diaconia. E os diáconos da igreja querem mais as calças, porque ele é enjoado, tá? Porque ele fala que vinha, que limpava a igreja, que arrumava a igreja, que fazia, acontecia. Os diáconos lá da Angola, meu irmão, dormia na igreja na noite anterior para preparar o culto da manhã seguinte. Imagina, hein? Botar o colchão aqui. E durante o culto, os diáconos ficam assim, Acorda essa moça aí que está dormindo. Eles ficam andando no meio da igreja. Não lá porque não tem tanto celular, mas se eles tirariam. O pastor Iraque diz que em Moçambique, onde eles estavam, o diácono tinha uma vara grande assim, e ele ficava do fundo da igreja e ele esticava a vara assim e cutucava o ombro do irmão que estava dormindo.
O Denis vai providenciar uma vara aí essa semana. O Cleógenes está ali, irmãos. Entende como que cargos e dons espirituais tem nada a ver uma coisa com a outra? Qual tem que ser o esforço da igreja? O esforço da igreja tem que ser colocar pessoas com dons espirituais nos cargos necessários. Alguém que tem dom de administração, tem uma mulher na SAF com dom de administração. Glória a Deus, ela vai ser uma excelente tesoureira. Ela pode ser uma excelente secretária. Mas se ela não tem essas capacidades dadas por Deus, e você colocar ela na tesouraria, na hora que você for consultar o caixa, ela vai falar assim: Ih, menina, pior que você não sabe, eu guardei tudo na minha conta, e um dia caiu um débito automático, comeu uma parte do dinheiro da igreja. Porque não tem essa habilidade. Eu, meu irmão, para tesoureiro, mas nunca. Meu dinheiro fica espalhado em 2, 3 bancos, não é que tem muito dinheiro não, é que tem mais banco, eu fico pedindo cartão de crédito para todos os bancos. Mas eu pago todos, irmãos, não tem inadimplência não, para a glória do Senhor. Porque não são capacidades dadas por Deus, e a gente não pode confundir ofícios, cargos e dons espirituais, são coisas distintas. Quantas vezes a gente vai cruzar pessoas frustradas no trabalho da igreja? Às vezes, por que estão frustradas? Estão no lugar errado. A pessoa foi incumbida de uma responsabilidade que não tem nada a ver com ela. E ela trabalha por amor ao Senhor e esforça e faz o seu melhor, mas faz como um fardo, porque não é ali que deveria estar. E olha a honestidade contida nisso, de dizer assim: irmãos, isso aqui não é o meu dom espiritual. No final do primeiro ano do seminário, tínhamos um colega chamado Daniel, ele é do interior de São Paulo. Ele era o melhor aluno da sala. O Daniel, a gente tinha vergonha de respirar perto dele. Ele discutia os documentos de manuscritologia com o reverendo Dario, como quem já fez um mestrado. Se não me falha a memória, o Daniel era formado em física quando foi para o seminário. Um homem já maduro, casado, um excelente exemplo para a turma, um excelente aluno. E as notas do Daniel no seminário ao longo do primeiro ano inteiro foram impecáveis. Quando nós estamos no último dia de aula, aquele sujeito se põe de pé e vira para a turma e diz assim: irmãos, queria me despedir de vocês, eu e a minha esposa estamos voltando para a nossa cidade, eu já estou em acordo com o meu tutor, com os meus responsáveis, porque o meu dom espiritual não é para o ministério. Aí eu falo assim: cara, coitada da igreja, que vai sobrar para a igreja é eu. E esse cara aqui é bom, muito melhor do que eu, aqui em todas as matérias que a gente estudou nas mesmas cadeiras. Ele é muito melhor do que eu. Mas a solidez da vida cristã e a maturidade levou esse irmão a dizer assim: eu sou uma peça que não me encaixo bem aqui. Quer dizer que ele vai ser inútil no reino de Deus? Lógico que não. Ele vai ser muito mais útil e produtivo no reino de Deus, talvez lá em outras atividades que ele vá desenvolver. Eu conheci um irmão no Supremo Concílio que vai vir na nossa igreja. Estou combinando com ele, o primeiro semestre do ano que vem, a gente quer fazer uma conferência de discipulado aqui na igreja, e eu vou trazê-lo, assim, pela orelha que seja, assim, ou eu não tenho autoridade para trazer pela orelha, eu vou implorar de joelhos. Por favor, meu irmão. Esse irmão, ele é presbítero na igreja de Cáceres, no Mato Grosso. Ele é dentista. Você sabe o que esse cara fez nos últimos 4 anos? Sabe o que ele fez? Plantou uma igreja. Tinha um grupo desgarrado, desigrejado, numa região da igreja onde não tinha uma igreja. E ele começou a reunir esse grupo e fazer, duvido que você adivinhe o que ele ofertou para esse povo. Duvido. Ah, tá brincando. E ele começou a discipular esse grupo. E esse grupo começou a crescer. E com a bênção e a anuência da igreja onde ele era membro e já presbítero, eles começaram a se reunir, eles começaram a crescer. Sabe em quantos anos a igreja se organizou? 2 anos. A igreja ainda não teve um pastor que se encaixasse na igreja. 2 pastores passaram por lá, mas ainda não bem encaixados. Sabe quem que está tocando a igreja? O conselho. Esse irmão e mais 2. A igreja tem 4 anos de existência, 2 de congregação e 2 anos de organização.
A igreja tem 80 membros e 4 parceiros missionários. Aí sabe o que a gente quer fazer com esse cara? Duvido, você adivinha? Mandar para o seminário. Não, cara! Sabe onde que o Luciano diz que ele mais discipula? Duvido, você adivinha onde que é? No consultório dele de dentista. Ele reúne antes dos horários, no intervalo dos horários, no final dos horários, e ele discipula as pessoas, e as pessoas vêm a Cristo. Porque é alguém que entendeu os seus dons espirituais e está servindo muito bem a Deus no seu lugar. Entende? Então, não são os cargos que vão produzir dons, não são os cargos que vão produzir responsabilidades. No final do ano, quando a gente faz nomeações para cargos, não é incomum que o conselho ouça indicações do tipo: vamos pôr o fulano em tal área, porque se ele for receber essa responsabilidade, talvez ele se comprometa mais com a igreja. Alguém vai se comprometer mais com a igreja depois de um cargo? Não. Nós deveríamos só conferir cargos a pessoas que estão demonstrando dons e talentos para aquela área. Então isso testemunha o mau entendimento da igreja sobre cargos, ofícios e dons espirituais. Outro problema recorrente é a valorização e a desvalorização dos dons espirituais. Porque a gente acha muito bonito cantar. E a gente tem voz de taquara. E a Carla falou, faz aula de canto. E às vezes, em alguns casos raros, há pessoas que fazem todas as aulas de canto e não cantam bem ainda. Tem que cantar só no coro da igreja, assim, ó. Meu irmão, às vezes a gente quer servir em áreas que não são as nossas. E a gente se frustra e se decepciona, ou porque não tem a oportunidade de fazê-lo, porque a liderança da igreja olha e fala, meu irmão, não dá para pôr você. Não tem condições. Ou, às vezes, até alguém te confia a responsabilidade e o exercício daquela atividade não sai como desejado. E tudo isso começou numa hipervalorização de algo que você admira, mas é um dom espiritual que Deus te deu. Entende? É algo que você deveria, de fato, estar fazendo. É prazeroso para você. Ai, pastor, meu sonho é pregar um sermão. Eu só não gosto muito de ler. Se eu puder não estudar, mas aí eu peço para o GPT. O Evandro encostou, o GPT faz escada de sermão bonito. Meu irmão, pede para o GPT fazer um sermão para você ver. Eu já pedi várias vezes, inclusive... Brincadeira, irmãos, brincadeira. Meu sermão de domingo eu fiz e eu já preguei ele aqui na igreja há 3 anos atrás, num culto de Páscoa, o sermão de hoje à noite, tá bom? Foi o GPT que fez, não. 3 anos atrás o GPT ainda não sabia fazer, ele fez seminário nesse período. Eu não tenho nenhuma aptidão para estudar, não gosto de estudar, não gosto de ler, não quero aprender, mas eu quero ensinar. Vai ensinar? Não vai. Agora, quantos dons desvalorizados são rigorosamente necessários para a igreja? Quantas coisas que são fundação da igreja, que permitem com que todo o prédio fique de pé, mas a fundação é invisível. A fundação não é perceptível. Mas ela não é aos nossos olhos. O engenheiro sabe da importância da fundação. Deus sabe da importância de toda a igreja funcionar. Quando a Bíblia nos compara ao corpo de Cristo, né, você tem órgãos dentro de você que você nem sabe. Se eu disser, pegue o seu dedo e coloque no seu baço. Você sabe onde colocar o dedo? Você vai falar, tá aqui, pastor, em algum lugar aqui. Ó. Você nem sabe onde ele está. Você nem sabe o que a tua vesícula faz. Até que ela adoeça. E aí você percebe quanto faz falta uma vesícula. A turma faz um baita de churrasco, você não pode comer a picanha com gordura porque você não tem vesícula. E você fala, ai, que saudade da minha vesícula. Você desvalorizou ela. E ela era extremamente importante para você. A igreja é assim, somos membros uns dos outros. E alguns textos bíblicos que a gente vai trabalhar nas próximas semanas descrevem isso, dizendo por que seria a mão mais importante que o pé, por que seriam os olhos mais importantes do que a boca. Cada parte do corpo tem o seu trabalho. E, meu irmão, a gente se realiza, se deleita em servir a Deus quando a gente está no lugar certo. E quantas vezes tem pessoas em cargos, às vezes que são até visíveis, que são admirados por outros, e essas pessoas estão lá frustradas porque estão servindo num lugar onde não queriam estar.
Então, a gente tem que zelar pela valorização bíblica e valorização de todos os dons espirituais, de cada um deles, entender que todos eles são igualmente importantes. Ah, mas só o pastor tem vaga especial na igreja, né? Meu carro nem está na porta, meu irmão. Olha para você ver. Roubaram. Não, brincadeira, roubaram não. Ninguém quer aquele trambolho, não. Eles querem esse carrinho moderno. Olha para você ver. A diaconia favorece que o culto nunca comece atrasado, porque tem sempre uma vaga disponível na porta da igreja para o pregador ou liturgo da noite. É o corpo servindo ao próprio corpo para que todo o corpo seja edificado. Entende como essas coisas são igualmente importantes? Olha, outra desses dons espirituais mal compreendidos, assuntos mal compreendidos, a espiritualização e o não desenvolvimento dos dons espirituais. Isso aqui é para morrer, meu irmão. A pessoa tem dom de ensino e ela prepara aula? Não. Não, porque a semana foi muito corrida. E quando a gente não faz bem o nosso trabalho, mas a gente ainda quer com sinceridade servir na igreja, qual é a nossa desculpa? Duvido que você adivinha. Não, mas é de coração, é para Deus, Ele entende. E você não desenvolve os seus dons espirituais. Você percebe que você tem aptidões para o aconselhamento, você tem facilidade de exortar as pessoas, mas você não tem coragem de ler um livro de aconselhamento. E aí você não cresce nessa área. E eu não vou confiar nenhum aconselhamento a você, porque você não quer estudar antropologia bíblica. E você não entende o significado de coração. Você não entende isso. Então, se você não entende isso, você não vai aconselhar bem e biblicamente. Então, eu não vou confiar a responsabilidade de um aconselhamento nas suas mãos. Talvez você tenha o dom espiritual, mas você não o desenvolve. E a gente espiritualiza essas coisas. Essa espiritualização de que não, mas se é para Deus vai dar certo. Sermão não tem que ser preparado. Deus tem que falar na hora. Sabe? Você estuda violão, sabe o músico? Músicos, vocês estudam música em casa? Se vocês não fazem isso, vocês são negligentes, com capacidades e dons espirituais. Você não vai servir bem na música se você não ficar lá fazendo... Eu sei que meu pai era músico. Eu decorei o exercício que meu pai fazia na guitarra. Por tanto, ouvi meu pai estudar guitarra para chegar no culto e fazer lá o riff de 30 segundos da música do louvor. Para a glória de Deus, dons espirituais, capacidades que são desenvolvidas. A gente tem que desenvolver. E a Escritura vai ordenar a desenvoltura dessas nossas capacidades. Por último, que eu vou terminar minha aula. Eu não estou com pressa, não, irmãos. Tem 4 domingos. Fica tranquilo. Catecúmenos estão sendo examinados pelo conselho, não tem classe de catecúmenos acontecendo. Sou só de vocês, tá bom? Quem estava com ciúme que eu não prego na igreja, que eu só fico aí andando e viajando e gastando dinheiro. Meu dinheiro também, irmãos. Estamos trabalhando, mas volto a trabalhar aqui também para a glória do Senhor. Meu último ponto para a gente desfechar esse tópico da aula, esse primeiro bloco, e a gente ir para casa incomodado. Sabe qual é o maior impeditivo dos dons e talentos? Sabe qual é o maior impeditivo? É o comodismo. Isso aqui é o maior problema que a gente está lidando com dons e talentos. Porque se você não conhece os seus dons, a gente te ajuda a encontrar. Se você não está habilitado para eles, a gente dá um jeito de te habilitar. A gente faz curso na igreja. Ah, pastor, mas o meu dom é de socorro. Nós fizemos o curso de primeiros socorros na igreja. Ninguém vai ficar sem servir por falta de capacitação. Nós vamos botar você na barra da saia de gente muito madura. Nós vamos pagar, olha a oferta, ó, nós vamos pagar o Instituto Reformado de São Paulo para você estudar teologia reformada. Não é por falta de oferta de preparo. O problema maior é que a gente está muito confortável e a gente não quer sair dessa zona de conforto e não quer pôr os dons espirituais a serviço. Sabe por quê? Dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho servir. Ontem nós fomos para o DNA, Dia Nacional do Adolescente. Acontece uma vez por ano a programação lá em Barueri.
Na hora do almoço, a irmã Gisele abriu a mala do carro, tirou uma mesa, montou uma mesa, alguém tirou uma travessa de pernil, botou lá em cima, pãozinho baguete, bolo de pote e refrigerantes diversos para todos os gostos, sobre a toalha xadrez, para os adolescentes comerem no intervalo. Ô irmão, você acha que não dá trabalho? Dá trabalho demais. Sabe o que eu fiz ontem lá? Eu fui lá na minha sala, eu dei uma das 40 oficinas, e o meu assunto foi medos e ansiedades. E eu falei para adolescentes que eu perguntei assim, ó, quais de vocês já teve uma crise de pânico? Duvido se acerta quantos levantaram a mão. Eu diria que 85% deles levantaram a mão, assim, visivelmente na sala. Tinha uns 40 na minha sala. E, meu irmão, eu só posso apresentar uma resposta bíblica para aqueles corações sofrendo com medos e ansiedades, se tiverem conselheiros e líderes deles dispostos a pôr a mesa para eles almoçarem mais tarde. É o corpo servindo o corpo. E eu só dei a minha palestra porque quando eu cheguei lá, tinha alguém que preparou uma sala, botou um computador, um projetor, e estava tudo preparado lá. E antes daquilo, alguém passou um café, fez pão de queijo, bolo de cenoura para os preletores poderem tomar um café antes de começar. Entende como uma coisa puxa a outra e todo o corpo está servindo? Mas todo mundo vai ter que trabalhar muito para isso acontecer. Muito. Olha, na sexta-feira, eu cheguei em casa no final do dia, meus filhos estavam dormindo. E quando eu saí de manhã para ir para lá, eles ainda estavam dormindo. E aí meu filho agora fica segurando meu dedo assim, ó. Eu não vou deixar meu pai sair, não. Eu vou no banheiro, ele chora. Porque se você quer servir ao Senhor, é isso aí. Ah, pastor, mas esse é seu emprego, hein? Não ganho tão bem para isso não, meu irmão. Vou entrar com processo de hora extra na igreja aí. Sabe que hora essa turma aqui, ó? A Aline, Lucas, Gisele, a outra Gisele e os adolescentes. Que horas vocês saíram daqui? Que horas a Van saiu? A Van saiu 6h30. A Gisele saiu 5h30, porque a Cacá ia cantar. Às 5. Sabe que horas a Van chegou de volta? 8h20 da noite. Porque, meu irmão, servir dá trabalho. Você quer o bônus, mas você não quer o ônus? A gente quer ver o reino de Cristo crescer. À custa de quê? Você tem coragem de orar para que Deus faça crescer o seu reino sobre a terra, sobre o trabalho do outro, porque eu não quero servir com os meus dons e talentos? Aonde você está servindo? Aonde você está pondo a tua mão na massa? Dons e talentos, eu já falei, não estão associados a cargos. Dons e talentos não têm referência ao endereço dessa igreja presbiteriana. Dons e talentos, pessoas salvas e convertidas, fazem para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Se você não está exercitando, ou você não é convertido, ou você é negligente. Ou você é alguém convertido, Deus te deu capacidades, e a igreja está manca, porque você, que é o pé da igreja, está muito confortável e decidiu não trabalhar. Você já sentou sobre o seu pé e acordou com o pé dormente? Eu vou chamar você de pé dormente. O Vinícius vai gostar dessa nomenclatura. Pé dormente, você é um pé dormente, cara. Você está aqui, mas não dá para confiar em você. Você é um dente mole. Não põe muita força para mastigar, não, que vai que esse dente falha. O corpo de Cristo requer você. E essa igreja local está preparando um ensino sobre dons e talentos para que você encontre o seu lugar no corpo e para que você sirva para que todo o corpo bem ajustado siga para a glória do Senhor. Olha lá, Vini. E só para complementar, tem um texto de Tiago 2, se não me engano, e eu vou usar uma aplicação diferente na ideia de falar assim, se você vê o seu irmão sofrendo e tal, e você vira para ele e fala assim, ó, nossa, Deus te abençoe, vai lá. Que proveito que tem? Essa ideia de
pode ser até de ajuda financeira, etc. Mas se você vê o seu irmão servindo e fazendo todo o esforço para servir a comunidade, a igreja, os irmãos, e você olha para ele e fala assim, nossa, você trabalha muito, Deus te abençoe, viu? Deus te guarde. Não, cara, para você servir. E para todo mundo que serve e ainda usa o dom e o talento na igreja, quão prazeroso é usar o seu dom e talento em prol do reino. Não assim, trabalho é bom, é legal e tudo mais. É cansativo? É, mas é muito prazeroso no final das contas. Então, é ainda um convite, sirva. Porque não tem prazer maior. Vou falar duas coisas do que o Vinícius está dizendo. A primeira delas é que o texto de Tiago está no grupo dos lares essa semana. Tá bom? Mandei para os líderes ontem de manhã o estudo neste exato texto. A segunda coisa eu vou falar para o nosso arraial. Sabe o que será uma testemunha de Deus a favor de um crente e contra o restante da igreja no dia do juízo? No dia do juízo, Deus vai dizer assim, ó, Roberval, vinde bendito de meu Pai entrar no gozo do seu Senhor. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa assim, ó. A gente tem a percepção de que alguém vai fazer. E meu irmão, pela graça e para a glória de Deus, alguém faz. Pessoas como o nosso irmão Roberval, e eu estou usando ele de exemplo, e todos os que são membros aqui há um mínimo de tempo sabem do que eu estou falando. São pessoas que vão e fazem. São pessoas que quando a gente termina uma programação de sábado aqui, a gente está cansado querendo ir embora, é alguém que está igualmente cansado querendo ir embora e fala assim, deixa eu dar uma olhadinha se o banheiro está limpo para o culto amanhã. Entende? Sabe quem faz o plus? E assim, pessoas como o Roberval sempre fazem o plus. E sempre fazem, porque talvez outros de nós não estejam fazendo. Então, no dia do juízo, meu irmão, isso não é ruim para o Roberval. Eu tenho certeza que ele não é alguém que fica esfregando no chão, falando, mas também só eu trabalho, tudo é eu nessa casa aqui. Tenho certeza que o Roberval não faz isso. É alguém que eu nunca vi murmurar do trabalho. E eu não estou dizendo que ele não reclame, porque quando ele tem algo a ser tratado, ele me procura e diz, pastor, a gente tem que resolver este problema. Mas é alguém que serve com amor e faz com alegria para a glória do Senhor. Mas e nós, que não estamos fazendo com amor e alegria para a glória do Senhor? Meu irmão, isso não é uma queixa, porque eu faço com amor e alegria para a glória do Senhor. Eu tenho mais aconselhamentos do que eu poderia atender. Eu faço tantos discipulados quanto eu posso. E eu mato o tempo. E eu luto para não negligenciar minha família para isso. Mas tem muitos e muitos discipulados ainda sem fazer. Eu ponho a minha saúde física em xeque por causa do corpo de Cristo. Não é por causa da primeira igreja, simplesmente. E eu faço isso para a glória do Senhor. E eu faço isso com alegria. E eu sei, porque quando eu me senti vocacionado para o ministério, o texto que alcançou o meu coração, o Senhor me disse assim, e quando o sumo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Eu sei pelo que eu trabalho. Eu trabalho pelo Senhor, para o Senhor. Eu sei que a coroa de glória será das mãos do dono do rebanho. Eu estou servindo a Ele. Mas a minha pergunta para você é assim, como você poderia nunca se envolver? Como você poderia fazer o mínimo para a glória do Senhor? Como você poderia dormir em paz, sabendo que você tem plenas condições, ou poderia desenvolver condições para discipular, e os irmãos que discipulam estão fazendo o máximo que podem, e ainda há muita gente para ser discipulada, mas você vai assistir um episódio a mais de Netflix. Mas você ficou 8 horas a mais do que deveria no telefone essa semana, e isso está te impedindo de exercitar dons espirituais para a glória do Senhor. Entende por que essa aula, no fim, termina com a gente? Termina em como você entende isso aqui que está na tela. Como que você entende bem ou mal estas responsabilidades bíblicas? Como é que a gente vai se portar com os nossos dons e talentos diante do Senhor? Bom? O Cleógenes queria falar, a gente encerra lá nele. Bom dia. Não, o que eu ia falar, a parte disso o pastor já falou, acabou de falar agora há pouco.
Muitas vezes nós ficamos na igreja a vida inteira falando: mas ninguém me dá oportunidade, mas ninguém me chama, eu não participo. Mas você está se predispondo a isso, você está se oferecendo, você está, igual o Roberval, você está esperando? Não, vai lá. Você está vendo um déficit, vai lá, age. Entendeu? Acho que é isso, eu já complementou isso. É a nossa proatividade, né? É a nossa disposição. Mas nessa igreja não tem espaço para mim. Então, meu irmão, o reino de Deus é o seu campo, não é essa igreja, não. E essa igreja tem espaço, sim. Talvez você só não tenha encontrado ainda, né? A gente quer servir bem a Deus. Irmãos, retomamos semana que vem. Como eu sou pretensioso e a Bia, a esposa do Samuel, sempre ri de mim, quando eu ponho assim 12 slides, eu falo: irmãos, hoje nós vamos fazer 12 slides. Aí a Bia ri, a Bia fala: não vai. Eu fiz só 5. E eu passei 2. Para a glória do Senhor. Foi muito edificante para a minha aula, espero que tenha sido para os irmãos. Mas semana que vem a gente retoma, e aí a gente vai primeiro colocar uma base teológica, né? A gente vai para os textos que alguns dos irmãos já citaram, textos bíblicos que falam sobre dons e talentos. A gente vai falar sobre a razão pela qual eles existem, como exercitá-los, e depois a gente vai pensar nos talentos, nos dons espirituais propriamente, né? Como que os dons são descritos na Bíblia, e no final das contas nós vamos fazer um teste de dons e talentos, para você ser responsabilizado pelo Espírito Santo de Deus a assumir o teu lugar no reino, tá bom? Então, não perca aí as cenas do próximo capítulo.